Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E eu estou tratando dos temas agora sim, às vezes na correria do dia a dia, na própria rua, chegando, saindo de um colégio ou outro, chegando em casa, em mais um dia de trabalho como hoje, exatamente porque o tempo é escasso. E eu preciso chegar em casa, ver outras coisas, dar uma certa atenção para minha esposa e também preparar material para amanhã. Enfim, o tempo é escasso, mas a gente faz o possível para que vocês tenham o máximo da minha crítica. Eu penso que muita gente gosta de ter contato diário com essa minha crítica. Então, muito obrigado a você que me dá esse apoio. Estamos aí com mais de 5.000 inscritos, já indo para a casa dos 5.200 inscritos. E é isso aí. Então, continue apoiando o canal. Dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o material com outras pessoas. Enfim, o nosso canal tem o objetivo que você já sabe, de combater o pensamento binário nas redes sociais e também chamar a classe dos professores para participarmos do debate público. E hoje eu gostaria de tratar de um tema que eu me inspirei lá naquela fatídica conversa do senhor deputado do Podemos, Arthur Duval. Arthur Duval simplesmente disse que as ucranianas são lindas, maravilhosas e são fáceis porque são pobres. Não há como negar que ele colocou aí o motivo pelo qual elas seriam fáceis, ou seja, porque são pobres. E dentro dessa perspectiva, eu gostaria de fazer uma crítica a respeito do que eu chamo carinhosamente de assédio social ou estupro econômico, na pior das hipóteses. E o que seria um assédio social? Existe no Brasil um pensamento de classe média e muitos intelectuais fazem uma abordagem a respeito desse espírito de classe média. E doutora Marilena Chaui disse em certa oportunidade: eu odeio a classe média, mas não que ela odeie pessoas que ganham de X até X. Não. Marilena Chaui dizia que odeia o sentimento da classe média, o espírito de classe média que está muito presente na nossa sociedade. E esse espírito de classe média, segundo o doutor Gessé Souza, ele teria nascido em uma relação ambígua que nós estabelecemos nas nossas relações sociais a partir do fim da escravidão. Ou seja, os muitos anos de escravidão, segundo o doutor Gessé Souza, ex-pesquisador do IPEA, gerou um ódio ao pobre. Um ódio ao pobre que teria advindo da escravidão. Porém, o professor Paulo Giraldelli tem outra visão. O professor Paulo Giraldelli diz que depois da escravidão, a elite branca já estava se acostumando à presença do negro, com muitos negros de destaque, como Rebouças, como o próprio Machado de Assis e poetas, inclusive. Porém, num determinado momento, chegou no Brasil o imigrante europeu. E o imigrante europeu, segundo o professor Paulo Giraldelli, o imigrante europeu precisava se destacar. Então ele queria se aproximar das elites, mas ele precisava demonizar alguém. Então ele demonizou o negro, demonizou que era a camada social mais baixa da sociedade. Isso gerou um sentimento de classe média, onde as pessoas elas se reproduzem socialmente para cima, dizendo que aquele que está embaixo é bandido. Então, ou seja, se projetando
estando sobre os mais carentes. E naquela fala do Arthur Duval, eu penso que é pertinente a crítica que diz o seguinte: o que ele falou ali é exatamente relacionado a esse pensamento de classe média que entende que o pobre, o mais carente, uma vez sendo o mais carente, ele é um mais carente que tem que me servir porque eu sou rico e ele é pobre. Então, se o mais carente está numa condição aquém de mim, das minhas condições financeiras, ele tem que me servir. Esses dias eu vi uma professora de classe média, família de negociantes, dizendo o seguinte: ela ficou um pouco aborrecida porque muitas mulheres estão trabalhando no sinal, mas essas mulheres estão trabalhando no sinal de trânsito, mas por que não pegam um serviço? Na minha casa, na empresa da minha família, a gente está sempre precisando de alguém para varrer, alguém para limpar, mas não quer. Ou seja, a pessoa vender bala no sinal e às vezes vender bugigangas, o dinheiro vem rápido. Mas a pessoa diz: não, está errado, ela não está me servindo, ela está no sinal. Ou seja, eu tenho mais dinheiro e ela quer ir vender bala no sinal e não está aqui trabalhando para mim. Curiosa. Isso também faz parte desse pensamento de classe média. Ou seja, um indivíduo que é mais pobre tem que me servir. E ali, Arthur Duval dizia o quê? Elas são fáceis porque elas são pobres. Gostei da crítica do professor Paulo Giraldelli. Aquilo ali não é machismo. Não é machismo. Aquilo ali é um pensamento sociológico, é um pensamento a respeito do assédio social que pode se transformar em estupro econômico. Ou seja, a pessoa diz, elas estão ali e elas têm que me servir, e elas vão me servir porque elas estão em condição de vulnerabilidade. Então isso está, nessa fala, está presente, esse pensamento de classe média, onde o indivíduo tem que me servir, porque ele está em condições econômicas desfavoráveis. Então isso gera um assédio social e um estupro econômico, quando esse estupro não vai para as vias de fato. Onde o assédio, porque às vezes o assédio sexual às vezes ocorre também por isso. Muito mais do que um machismo, porque o indivíduo não faz isso com pessoas que não são vulneráveis economicamente, mas em relação a quem é vulnerável economicamente, o indivíduo muitas das vezes realiza este ato de covardia, ou seja, está em condições econômicas desfavoráveis, então está ali para me servir. E qual é o nome disso? Assédio social. Quando não muito ou quando não pouco, estupro econômico, onde o corpo do indivíduo tem que estar disponível para mim porque eu pago. Quer ver um exemplo de assédio social e estupro econômico muito presente? O sujeito tem uma quitanda e ele tem ali empregados e empregadas que trabalham para ele. Vamos supor que 3 meninas trabalham no caixa, porque o fluxo é muito grande de pessoas entrando, saindo. De repente, os ovos caem no chão de uma determinada prateleira. Aí o dono do estabelecimento chega para as meninas e diz: meninas, umas de vocês, levante daí e limpa aquela gema ou aquela clara que sujou o chão ali. De repente a menina diz: não, a minha função aqui é outra, eu não tenho que limpar. Evidentemente que eu nessa situação limparia porque eu preciso do emprego. Mas isso é assédio econômico. Quando não muito, estupro. Isso é assédio social e quando não muito, estupro econômico. Por quê? Porque a pessoa, não, por mais economicamente
por mais que ela esteja em situação econômica desfavorável, ela não está na empresa para servir o bonito, porque ele é rico. Está ali para cumprir uma função. Não está ali para servir o bonito em tudo. Como se o corpo daquela pessoa estivesse disponível em todas as situações. Eu sei que é difícil quebrar esse paradigma, porque a gente construiu a ideia de que se a pessoa precisa do trabalho, ela tem que fazer tudo, ela tem que se submeter a quase tudo. Isso é assédio social, isso é estupro econômico, que está no coração do que Arthur Duval fez ali na Ucrânia. Ele foi lá para se deleitar vendo a pobreza, vendo a miséria, para que ele pudesse, a partir da miséria, dizer o seguinte: esses miseráveis estão aqui para me servir. Isso faz parte desse pensamento de classe média que existe no Brasil, onde se pratica o assédio social e o estupro econômico. Aí alguém vai dizer assim: não, a pessoa está ali na empresa, ela tem que estar ali para qualquer coisa. Afinal de contas, nós estamos na época da multitarefa. Então quem não é multitarefa no mercado perde o emprego. Tá bom. Vamos para uma escola, para uma universidade, então. Ali tem pessoas que dão aula, os professores. De repente, o dono da escola particular ou da faculdade particular diz o seguinte: professor, a faxineira faltou. Por favor, limpe o pátio. O professor tem que limpar? Não, né? E por que o mais pobre tem que fazer de tudo? Porque ele é mais pobre? Porque ele não estudou? Quer dizer que o assédio social, quer dizer que o estupro econômico torna vulnerável aquele que estudou menos. Torna vulnerável os mais pobres. Os mais ricos não. Vamos supor, estamos de repente aí numa Rede Globo da vida. Aí o dono da emissora ou a direção da emissora diz: ô Merval Pereira, as pessoas que servem o café faltaram. Por favor, saia daí da bancada e sirva o café. Não, né? Merval Pereira não pode. Não pode sofrer assédio social, não pode sofrer estupro econômico. Mas os mais pobres podem. Ah, entendi. Inclusive eu trabalhei numa empresa onde um garoto, até depois ele brigou com o cara da empresa, porque o garoto trabalhava de segunda a sábado e no domingo tinha que ir para casa do patrão para ajudar ele a fazer compra. E almoçava lá, claro, né? Vamos dar comida, né? A gente dá comida para você. Assédio social, estupro econômico. A pessoa entende que porque ela tem condições econômicas, o mais pobre precisa estar sempre à disposição. Está errado esse pensamento. Está errado. Está arraigado na nossa sociedade, mas está errado. Está errado. Né? O professor Paulo Giraldelli até deu um exemplo. O ricaço ou a ricaça chupa um picolé e diz assim: ô, fulana de tal, minha empregada, joga o papel no lixo. Desgraçado não tem mão para jogar o papel no lixo. Aí alguém me pergunta assim: mas o cara é dono da quitanda, as meninas estão no caixa, caiu a caixa de ovo no chão, sujou tudo, quem tem que limpar? Quem tem que limpar é o dono, porra! É o dono que tem que limpar, porque ele é o responsável pelo funcionamento da empresa. A menina que está sendo paga para fazer aquele trabalho dela é paga para fazer aquele trabalho. Mas quem é responsável pelo chão que sujou, pela manutenção,
da empresa, é o dono. Então ele tem que pagar pessoas para fazer a manutenção, porque ele é o responsável pela infraestrutura da empresa. O empregado faz aquilo que é determinado, a não ser que a pessoa seja paga para auxiliar de serviços gerais. Ou, se de repente está na carteira, que ela está ali para desenvolver serviços gerais. Mas que serviço geral é esse? É bom as coisas estarem no lugar. E esse pensamento de classe média, que produz o assédio social, que produz o estupro econômico, é que estava ali presente quando Arthur Duval disse: são fáceis, porque são pobres, porque o pobre é fácil. Fácil não no sentido da sexualidade apenas, fácil no sentido de que se ele é pobre, ele tem que estar disponível, quiçá disponível sexualmente. É um pensamento que está arraigado na nossa sociedade, mas que este canal está aqui também para denunciar essa pouca vergonha que acontece na sociedade brasileira. Teu empregado é pago para fazer aquilo que foi designado para ele fazer. Ele, por ser pobre, não está na tua empresa, à tua disposição. Tá, bonito? Não está à tua disposição, não. Isso é assédio social, isso é estupro econômico. E eu tô aqui para denunciar isso. Vamos denunciar essa porra. Ok, galera? Vocês são do coração.